tarde, gente boa! Globo Esporte chegando. Amanhã tem o primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro. A Globo vai transmitir Flamengo e Vasco, terceira rodada do Campeonato Carioca, logo depois de 3 graças. Nosso time de repórteres já está aqui, posicionado. Hoje é a mulherada que vai informar pra gente aí tudo sobre os 4 grandes times do Rio. Tá chovendo em alguns pontos do Rio de Janeiro, aqui não. Muito bem. Inclusive tem a apresentação oficial já do técnico do Botafogo, o argentino Martín Anselmi. Primeiro, Duda Dal Ponte, acionando aqui, fez-se a magia. Ô Duda, Flamengo e Vasco é o assunto. E a gente quer saber, o Flamengo vai finalmente com jogadores do time principal, considerados titulares, porque a coisa tá feia no campeonato e vai pegar o Vasco, pô. Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. A gente vai ter essa resposta daqui a pouquinho, porque no começo da tarde vai ter uma reunião lá no Ninho do Urubu para decidir quem serão os relacionados para a partida de amanhã. Se dependesse do técnico Filipe Luiz e também da comissão técnica, o planejamento inicial seria mantido e os jogadores do profissional continuariam se preparando para estrear no Campeonato Brasileiro no dia 28 de janeiro contra o São Paulo. Mas a diretoria entende que essa situação de ser o lanterna da tabela, de talvez ter que jogar o quadrangular do rebaixamento com mais 2 datas no calendário, se sobrepõe a esse planejamento inicial do técnico Filipe Luiz e da comissão técnica. Quais jogadores vão estar aqui amanhã do profissional? Quantos são? A gente ainda não sabe, precisamos esperar o treino de hoje, que vai ser às 4 da tarde. A gente ainda não sabe também quem será o técnico à beira do gramado. Se vai ser o Bruno Pivetti, o técnico do Sub-20, ou então o Filipe Luiz, vai depender da quantidade de jogadores do profissional que estará aqui amanhã, Escobar. Duda, tem reforço chegando no Flamengo. O Flamengo não para de se reforçar, né? Pois é, ontem o goleiro André, de 24 anos, foi apresentado oficialmente. Ele veio do Gil Vicente, de Portugal, com contrato até o final de 2029. Mas o André ainda não está regularizado para estrear no Campeonato Carioca. A documentação dele chegou hoje e, como é feriado aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo não vai ter tempo de inscrevê-lo. Então, amanhã ele não pode jogar ainda. Na apresentação dele, ele falou um pouquinho sobre o sonho da família em ver ele jogando no Flamengo. Vamos ouvi-lo. Porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, do Clube de Caxias, onde eu fui nascido e criado. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo, em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. Ele é de Duque de Caxias, Escobar. Agora falando um pouco sobre mercado, sobre a situação de Lucas Paquetá, hoje a gente pode ter avanço. O próximo passo é mandar uma proposta oficial para o West Ham. Mas para o Flamengo fazer isso, precisa ter uma reunião entre o diretor de futebol José Boto e o presidente BAP. Isso pode acontecer ainda hoje e mais tardar amanhã. O Flamengo deve enviar então essa proposta, que deve girar em torno de 40 milhões de euros ou 45 milhões de euros. A gente vai ficar de olho, Escobar. Paquetá encaixa nesse time do Flamengo bonito. Se vier, o Flamengo fica muito forte mesmo. O Dal Ponte, você é excelente, é uma verdadeira máquina de informação. Muito obrigado, bom trabalho para você. Cuidado com a chuva, hein? Vocês lembram do meio-campo Beto, né? Pois é, jogou bom de bola, jogou nos 4 grandes do Rio. E ele tem muita história de Flamengo e Vasco para contar pra gente também. Eu tomei 5 do Inter. Tá bem bomba? Tá bem bomba. Beto, semana de clássico, Flamengo e Vasco, te traz muitas memórias, imagino, né? Com certeza. Memórias boas, memórias ruins. Inclusive foi aqui perto, no Recreio mesmo, que você fez aquele encontro com o Pedrinho, depois daquelas embaixadinhas. Até pensei em trazer ele aqui hoje, mas falei, não, vou... De novo, outra surpresa? Brincadeira. Essa história foi no ano 2000, quando o Vasco levou a Taça Guanabara depois de uma goleada por 5-1 no Flamengo. Chocolate vascaíno num domingo de Páscoa. E o Pedrinho... Pedrinho esbanja talento e dá início a uma confusão. Beto chegou batendo. Aí na decisão do Carioca do mesmo ano, o Beto deu o troco. E o Flamengo levou a taça. Eu já tinha falado com o juiz, antes dele terminar o jogo, é uma história que poucos sabem, que eu falei para ele, quando você estiver terminando o jogo, me avisa. Aí ele virou para mim e falou assim,
pelo amor de Deus, não vai me ferrar. Parecia até que foi uma coisa combinada, mas não foi combinada. E aí foi quando eu comecei a fazer a embaixadinha aí, o Maracanã desabou, né? 13 anos depois desse episódio, o Globo Esporte promoveu o encontro dos dois. Agora eu posso avançar. Carmara? O Beto foi meio-campista, passou pelos 4 grandes clubes do Rio. Foi tricampeão carioca em 2001. E no final, o Pet bateu aquela falta. Eu falo pra ele, você me tirou do jogo pra bater aquela falta. Porque quem batia aquela falta daquela distância era eu. 2 anos depois, o Beto foi para o Vasco, a pedido do então presidente do clube, Eurico Miranda. Eu, identificado totalmente com o Flamengo, ser flamenguista declarado e ir pro Vasco hoje. Vem pra cá, quero você aqui. Eu falei, caramba, doutor. E aí? Aqui eu garanto. Aí eu falei, tudo bem. Beto fez o gol do título da Taça Rio de 2004, na vitória por 2-1 diante do Fluminense. Foi um gol do título, né? Ali pra mim foi muito gratificante, né? Porque eu tava usando aquela camisa. Eu acho que, se não me engano, nesse jogo eu tava com a camisa 10 ainda do Vasco, né? Teve um jogo, não sei se foi semifinal ou final da Taça Rio, não me lembro bem, vou me recordar. Não, Campeonato Carioca mesmo. Que a torcida do Flamengo começou a gritar meu nome e a torcida do Vasco também. Então, quer dizer, é uma história que pra mim ficou muito marcada. E hoje eu tenho reconhecimento. É para poucos mesmo. No meio de tanta rivalidade, ter uma boa história para contar. Uma não, algumas. Muito bem, Beto honrou essas 2 camisas, foi campeão brasileiro pelo Botafogo no início da carreira também, gente boa, carreira lindíssima do grande Beto. Hoje é dia de São Sebastião, feriado na cidade do Rio, em 1999, teve um troféu São Sebastião nesse mesmo dia 20, Fla-Flu no Maraca, cheio de grandes figuras. Em 99, ainda tinha geral no Maracanã. Era a senhora de patinete. Tá conseguindo patinar? Tô. Patina aí que eu quero ver. Vamos aplaudir ela aí que tá patinando legal. Aê! Patina aí. Tinha poodle flamenguista e torcedores exaltados também. Eu só tenho a lamentar, perdeu a minha segunda, meu feriado, pra vir aqui ver esse vexame do técnico Parreira. Tava impedidaço, pô, os dois. Flamengo não contratou ninguém, vai ser campeão com esse time que tá aí. Iranildo é o novo Zico, vamos ser campeão. Meu! O Iranildo era o camisa 10 do Flamengo e a dupla de ataque, Caio Ribeiro, que na época era só Caio, e Romário. Driblou o Adilson na primeira, driblou na segunda, aí o Romário arrumou e emendou. Que meteu os 2 primeiros gols. É dia de Fla-Flu! É dia de Romário! Aliás, 2 golaços. A bola chegou no Romário, é gol, é gol. Um gol de gênio, um gol do artista. Valeu, Romário! Além do Parreira, como técnico, o Fluminense tinha o Roger Flores, que na época também era só Roger mesmo. E Túlio Maravilha no ataque. Lembra dessa? Primeiro gol com a camisa do Fluminense, com certeza vai ser o pó de arroz. Mas o Túlio não foi bem não, perdeu pênalti. Mérito do goleiro. O zagueiro Emerson diminuiu para o Flu. Aí o Caio Ribeiro apareceu e fez o terceiro do Fla. Caio aí, saiu na frente do gol. Romário pedindo, Caio. Gol! Perdidaço, pô, os dois. Os dois caem antes do lançamento, sai depois do lançamento. Ah, é brincadeira, tá mole demais. Rony botou o Flu de novo no jogo. Mas Caio Ribeiro foi lá e fez outro. 4-2 só no primeiro tempo. Fla-Flu eletrizante, esperava isso? Realmente lindo, né? As equipes estão jogando na bola. E isso torna o espetáculo mais bonito, mais cadenciado e mais técnico. Caio já falava que nem comentarista. E por falar nisso, olha quem estava comentando o clássico na Globo. Renato Gaúcho, brilhando no show do intervalo. Se o professor Parreira não corrigir essa linha de impedimento, vai sair daqui com 8, 10 gols. Segundo tempo foi mais calmo, Magno Alves fez o terceiro do Flu. E Marcelo Santos fechou a conta. 5-3, Flamengo campeão do troféu São Sebastião
de 1999. Realmente vimos um grande espetáculo de ambas as torcidas. Essa reabertura da geral aí, uma coisa fantástica. Vou refazer o convite para você. Amanhã, Flamengo e Vasco, primeiro clássico do ano no Rio de Janeiro, logo depois da novela Três Graças. Olha as letrinhas subindo aí. Boa tarde, hein? Até amanhã. Rio desta terça-feira é véspera de clássico, do primeiro clássico carioca na temporada, Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca. Vai ferver o Maracanã, não importa se é início de temporada, se é time titular, se é reserva, o campeonato em jogo. Flamengo e Vasco é sempre Flamengo e Vasco, ninguém quer perder, quem vencer vai provocar o adversário, vai provocar o rival. Ah, é Fla-Kids, não tem, se o Flamengo perder, Moretti vai zoar o Veneci. E se o Venê ganhar com o Fla-Kids, aí, meu Deus, ninguém segura o cara. Como era o mundo a última vez que o Flamengo perdeu pro Vasco? Alguém 2023, lembra? Eu lembro. Foi aquele gol do Pumita. Vai cair o tabu. O Pumita, 3 anos, 12 jogos. Tá cravando que vai ganhar? Cravo, amanhã, se for com essa Fla-Kids, o Vasco ganha, pô. Você tem dúvida? Se for Você tem dúvida? Ah, vai ser a Fla-Kids. Então ganha. No máximo vai ter um reforço de um ou outro jogador ali. Ganha. E vai ser o elenco principal. Sabe a hora da molecada mostrar trabalho, mostrar serviço, hein, Moretti? São 12 jogos que o Vasco não vence o Flamengo, desde 2023, aquele gol do Pumita pelo Carioca. 8 vitórias rubro-negras, 4 empates. A gente vai falar disso, desse confronto, do retrospecto, da preparação de Flamengo e Vasco para o grande clássico. E tem novidade na área, lá no Ninho do Urubu. O goleiro André foi oficialmente apresentado como jogador do Flamengo. Ele é o segundo reforço anunciado pelo rubro-negro na temporada. É a nossa repórter Alcilene Brito estava lá no Ninho do Urubu, acompanhando todos os detalhes da coletiva do novo camisa 42 do Fla. Vamos ver. Um sonho se tornando realidade. O mais novo contratado do Flamengo, o goleiro André, disse que ainda não caiu a ficha de que irá jogar pelo clube de coração. Continuei não acreditando, continuei não acreditando, mas não tirando a credibilidade dos meus empresários, né, daquilo. Mas porque a gente acaba por não imaginar, nós temos que manter os pés assentos no chão e entender que o Flamengo é um clube muito grande. Nós temos que ser um falar assim, não, realmente, só vou acreditar porque lá estiver. E acredito e falo para você que só acreditei mesmo quando eu comecei a treinar. Eu comecei a olhar para tudo e falei assim, sim, o sonho que eu vivo hoje é uma coisa real. O jovem de 24 anos irá usar a camisa 42, em homenagem ao pai por ser a idade em que ele faleceu. André nasceu no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde fez questão de voltar às origens. Que eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, né, do Duque de Caxias, onde eu fui nascido e criado. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo, em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. André chega em boa forma física e pronto para disputar vaga com Rossi. Ele estava no Gil Vicente, de Portugal, onde teve boas atuações por lá. Em 4 temporadas e meia, ele entrou para a história do clube como o segundo goleiro que mais atuou, com 124 partidas. Além de passar 9 jogos sem que o Gil Vicente fosse vazado. Ele já tem no sangue o futebol, já que o irmão também é goleiro e hoje defende o Osasco Sporting. Ele que me incentivou a se tornar goleiro. Como assim, toda criança no futebol você tenta em outras posições e tudo mais. E até um dia ele conversou comigo e falou assim, acho que seria legal, você tem tamanho bom e tem, acredito que pode se tornar assim, um grande goleiro. E eu comecei no futebol, né, assim, na escolinha onde eu nasci. E ao longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição. André já teve seus primeiros dias no novo time, onde já conversou com Rossi para saber como poderá ajudar o Flamengo. O goleiro já treina normalmente, mas ainda não sabe se será utilizado no próximo jogo.
O Flamengo informou que ainda não definiu qual time irá a campo contra o Vasco na próxima quarta-feira. Nem se o técnico Felipe Luiz irá comandar a equipe. Tudo dependerá do planejamento e por conta dos últimos resultados. O rubro-negro é o lanterna do Grupo B, como o time de pior campanha do Carioca. A situação fez com que o Flamengo mudasse o planejamento, para que, em caso tenha que jogar a quadrangular, a equipe teria que disputar mais partidas. Com 2 reforços já anunciados, a equipe de Felipe Luiz chega na metade de janeiro mais forte para muitas competições pela frente. Foi muito importante dar esse passo, porque isso mostra o nível de capacidade que eu tenho como atleta. Isso me põe na prateleira do mais alto nível de futebol, que está atualmente no Flamengo. Aí, cada essas coisas, se vai jogar ou não, isso já são coisas que não passam por mim. Mas, como eu disse, está assim, sendo disposto e preparado para ajudar o Flamengo. É isso que eu venho fazendo desde que eu cheguei. Sucesso ao Ângelo no Flamengo. Vê, né, a pergunta que não quer calar, como é que fica essa situação do planejamento do Flamengo. Amanhã tem jogo contra o Vasco, clássico dos milhões. Deve ter jogador do elenco principal para reforçar a molecada, reforçar o Fla Kids. No jogo contra o Vasco, o Flamengo também defende essa invencibilidade. A gente falou, são 3 anos sem perder para o rival. Quem vai comandar o time? Felipe Luiz, Pivete, quem joga, quem não joga, conta tudo. Teve uma curiosidade no treino ontem em relação a esse assunto, né, Vini? Vamos lá, Flavinho, boa tarde. Boa tarde, Lucas, novamente. Seja bem-vindo ao nosso programa de novo. Pois bem, o planejamento até o começo do nosso programa aqui continua o mesmo. E o bastidor do treino de ontem foi o seguinte, só para o povo de casa entender que, de fato, como é que está essa indefinição lá no Flamengo. Porque o martelo ainda não foi batido. Na atividade de ontem, que foi pela manhã, comandada por Bruno Pivete, com os jogadores que estão disputando o Campeonato Carioca, a Fla Kids, como a gente vem mencionando aqui, o treino foi atrasado, ou seja, ele não pôde iniciar a atividade no horário previsto durante 40 minutos, porque veio uma ordem de cima do Alfredo, que é o diretor da categoria de base, dizendo: Bruno, não começa o treino agora, porque a gente precisa saber se algum jogador do elenco profissional vai descer para reforçar a equipe nessa atividade, já pensando no jogo contra o Vasco. E aí, depois de cerca de 40 minutos, a atividade foi liberada para iniciar, porque veio a resposta. Não, nenhum jogador vai descer para treinar. Beleza, continua o treinamento. Ou seja, a priori, continua sendo o mesmo time que vem disputando o início da competição. Até ontem era isso. A não ser que mude alguma coisa no treino hoje. Hoje, as duas equipes, tanto o elenco profissional quanto o time que está disputando o Campeonato Carioca, vão treinar no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Então eu acredito que ali a gente vai saber, ou até mesmo daqui a pouco, durante o nosso programa, a gente possa saber quais jogadores vão descer e se vão descer, porque existe a chance de nenhum descer. E, gente, caso algum jogador desça para reforçar essa equipe, o planejamento é o mesmo. O planejamento só mudaria se de fato mudasse 100%. Por exemplo, sai Bruno Pivete com esses jogadores do Sub-20, vem Felipe Luiz com a cavalaria do elenco profissional. E eu acredito que isso não vai acontecer. Isso dificilmente. Isso não está sendo discutido. A discussão é quais jogadores podem descer, podem reforçar. E a pergunta que fica é, beleza, por mais que venha algum jogador reforçar esse elenco que está disputando o Campeonato Carioca, não será nenhum jogador que a gente possa definir ali como um cara que vai decidir um clássico. Exemplo, um Arrascaeta, um Jorginho. Estou dando aqui exemplos, jogadores. Pode ser um Michael. O Michael vai decidir um clássico, com todo respeito ao Michael, mas hoje ele não tem condições para isso. O volante Alan, ele vai decidir um clássico? Eles vão adquirir experiência a esses jogadores. Acredito eu que serão titulares, caso eles de fato desçam. Por exemplo, o goleiro André, que a gente viu aí no bom VT da Alce, ele pode reforçar o elenco. Ele é um bom goleiro. Agora, dizer que ele vai chegar e vai decidir a partida, vai decidir um clássico, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que tenha essa mudança, entre aspas, no planejamento, não há certeza que o Flamengo vai superar o Vasco da Gama. E é isso que o torcedor precisa entender. Então, vale o risco de você colocar jogadores como Arrascaeta, como outros atletas que a gente sabe que precisam de um cuidado especial em relação à preparação física por conta desse clássico? Claro que não vale o risco. E isso o Flamengo não vai fazer. Então, a mudança no planejamento não vai acontecer. Porque isso de botar alguns jogadores para reforçar a garotada já estava previsto no planejamento. Isso poderia acontecer.
seja contra o Vasco, seja também contra o Fluminense no final de semana. Então a mudança no planejamento ela não vai ocorrer. Pelo contrário, o planejamento seguirá. A dúvida é se vai ter algum jogador do elenco profissional reforçando a garotada e quais vão descer, se tiver, obviamente. Né? Ô Moretti, acompanhando você como rival, que vai enfrentar o Flamengo, e você fica torcendo pra quê, hein? Vem, Flaquides, vem! Vem Flaquides, de fato. Só que, Flávio, a gente brinca, né? É claro, o Vasco ele tem a possibilidade de amanhã enfrentar um Flamengo, se comparado ao time principal, mais fraco. E é um fato lógico. Claro que o Vascaíno vai preferir, né? O Vascaíno vai preferir. Mas não muda nada pro Fernando Diniz, não, né? Não muda nada. A expectativa é planejamento que o Flamengo principal, o Flamengo sub-20, o Vasco vá com um time que já era o planejamento desde o início do Campeonato Carioca, que é o time principal no Clássico. Inclusive foi o que o Fernando Diniz falou na entrevista coletiva do último domingo. A grande questão dessa situação, Flávio, é a pressão e responsabilidade que vai ser colocada em cima do elenco do Vasco. A partir do momento que o Vasco enfrenta, né, no Maracanã, um Flamengo sub-20, o Vasco ele passa a ser ali o favorito do jogo. Então o Vasco entra em campo com uma pressão pela vitória. O Vascaíno amanhã, vendo um Flamengo sub-20 contra um Vasco principal, o Vascaíno não vai querer outro resultado que senão a vitória. Então, assim, vai trazer para o Vasco da Gama uma grande responsabilidade que talvez enfrentando o elenco principal, o Vasco não teria. A gente brinca, mas enfrentando um Flamengo sub-20, nos últimos 5, 6 anos, o Vasco pela primeira vez vai voltar a ser favorito contra o Flamengo. Isso é uma situação meio... Que vai ganhar o jogo não tem nada a ver. Exatamente, porque clássico é clássico, né? Mas chegar como favorito, eu não lembro a última vez que o Vasco chegou como favorito para encarar o Flamengo. Eu não lembro. E chega amanhã. Situação. Então vai ser colocado uma pressão para cima desses jogadores do Vasco que eles não estão acostumados. E é bom. Vai ser bom. Acho que o Vasco precisa de um jogo contra o Flamengo assim. O Vasco tem que realmente usar esse Campeonato Carioca exatamente para isso, para testar, para dar minutagem, para dar confiança. E Flávio, Vasco-Flamengo, no totó, no ping-pong, no jogo de futebol de areia, na pelada com os amigos, é Vasco-Flamengo, Flávio. Então, assim, o Vasco ele quer ver a vitória, independente de quem estiver do outro lado vestindo a camisa do Flamengo. A gente preparou uma arte que mostra o aproveitamento do Flamengo no início do Campeonato Carioca, usando os jovens da base nos últimos 6 anos. O Flamengo, esse ano, 2026, tem o pior aproveitamento com os garotos. Olha aqui na tela. Essa estratégia foi usada nos últimos anos. De 2020 para cá, o Flamengo sempre começa com um time de jovens. Em 2020, aproveitamento 58, 2021, 75, foi bom. 22, 66,6. 2023 foi o melhor. 83,3%. 2 anos aí que o Flamengo não foi, o Fluminense foi bicampeão carioca, 22 e 23. Em 24, o Flamengo foi campeão carioca, apesar do início difícil. 24 e 25, né? O início foi difícil, com 33,3% de aproveitamento. E o Flamengo foi lá, o time principal se recuperou e conquistou o estadual. Vale destacar que esse ano a competição é mais curta. Esse ano, 11,1, Venê. Gritante aí essa diferença, hein? É bem gritante, chama muita atenção de uma maneira extremamente negativa. Os times anteriores eram mais fortes, não é por aí? Você acha explicação para isso? Apesar do contexto que a gente trouxe aqui no futebol programa, nem sempre tem ciência um exata, elenco né? com média de idade de 18 anos, sem o reforço de jogadores do elenco profissional, por exemplo, em 2025 isso aconteceu. O próprio Michael participou desse início do Campeonato Carioca. Eu lembro do atacante Carlinhos, na ocasião. Tinha um pessoal mais tinha alguns jogadores que estavam reforçando. Tem todo um contexto, mas mesmo assim, repito, o desempenho é muito abaixo daquilo que imaginava. É tão abaixo que as pessoas estão debatendo, discutindo mudança de planejamento. Então, o ponto não é o planejamento. O ponto é por que esse time que está começando o Campeonato Carioca está tendo um rendimento tão baixo. Eu acho que a discussão deveria ser essa, inclusive internamente. Não é nem a mudança de planejamento ou não. Enfim, está chamando muita atenção de uma maneira negativa, mas, repito, isso não quer dizer que o Bruno Pivetti não seja um bom treinador, isso não quer dizer que o elenco não tenha jovens jogadores com potencial, porque é o mesmo grupo que ganhou o Mundial Sub-20, por exemplo. Claro, tinha o reforço de alguns atletas, Matheus Gonçalves na ocasião, o próprio Lohan, jogadores com experiência. Mas mesmo assim, repito, está passando por uma mudança no time Sub-20, mas o desempenho de fato tem sido muito abaixo. Mas eu acho que a última derrota, por exemplo, contra o Volta Redonda, ninguém teve culpa, foi condicionado muito por conta da expulsão no início do jogo. Então, assim, eu acho que é difícil você fazer uma análise mais específica em relação a esse jogo, embora o Volta Redonda seja uma boa equipe no campeonato estadual.
mas a estreia e o jogo seguinte também não foram muito bons. Enfim, eu acho que eu já dei muito a minha opinião sobre o planejamento. Eu acho errado você mudar um planejamento. O Campeonato Carioca tem que ser tratado dessa forma, apesar do risco do Flamengo ter mais jogos caso dispute aquele quadrangular. Para mim, o medo do Flamengo não é nem o rebaixamento em si. Para ser rebaixado, nossa, tem que fazer um esforço absurdo. O medo do Flamengo é ter mais jogo no calendário, que já é um calendário extremamente cheio para o Flamengo. E acaba pagando pelo sucesso do ano anterior. Aí o time é castigado com excesso de jogos, um calendário, estica até a Copa Intercontinental e complica toda o repouso, né? O direito de férias do jogador como qualquer profissional. Agora, para o Vene ficar mais animado, os flamenguistas também se animarem mais, né? Vamos falar, os dias estão passando, a torcida do Fla quer saber, está cada vez mais ansiosa para saber se tem algo informação novo sobre o Vasco. Sobre para pegar o clássico? Agora, meu amigo, para tudo. GB de informação titular. é informação. GB titular. GB titular. Então isso significa que o Ryan treinou no time reserva. Então o GB deve entrar. É aquele time, imagino, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco, vai entrar nesse assunto, mas pela dica e informação que o Vene recebeu, deve ser aquele time que o torcedor já conhece do Vasco, a força máxima com o GB de centroavante, né, com o Nuno de um lado e o Andrés Gomes de outro, aquele time que o torcedor conhece com o GB, que é o centroavante agora, sem o Ryan, que está negociando, e o Verratti, que já foi. Eu estava falando do Lucas Paquetá, como é que está essa situação, a novela, tem um novo capítulo, o West Ham, o Flamengo chegou com mais grana. Como é que está essa situação? O Flamengo, que não é inocente, colocou nas redes uma trend que mostra o Paquetá jogando pelo clube em 2016. O Paquetá, claro, respondeu, vamos fazer aquele namoro, aquela novela, vamos esquentar essa situação. E aí tá aí. Teve até uma foto, o Paquetá novinho, né? O Paquetá foi lá, respondeu. E aí, o Paquetá garoto. O Vene já acompanhava ele já desde novinho, né? Vene, novidades, vamos lá, capítulos da novela. Eu te falei que essa novela vai demorar para ter um desfecho. Inclusive, a gente pode dizer que você sai de férias dia 26. Sexta-feira agora. Sexta-feira. Eu tô saindo. É capaz de você sair de férias, voltar e essa novela ainda não ter um desfecho. Embora a gente saiba que dificilmente não seja um final feliz para o Lucas Paquetá e também para o Flamengo. Porque, para mim, pelo meu entendimento, a dúvida não é se o Paquetá vai jogar no Flamengo, é quando o Flamengo vai conseguir concretizar essa contratação. E eu acho que o Paquetá, ele já expressou o desejo dele, o que antes parecia impossível, hoje parece muito possível, o Paquetá voltar para o Flamengo. O West Ham já entendeu que em determinado momento vai ter que vender o jogador, só que o West Ham também está certo, assim, fazendo uma análise bem fria da situação, o West Ham está certo em não querer perder um de seus principais jogadores, senão o principal jogador nessa briga para não ser rebaixado para a Série B da Premier League. Então acho que o West Ham também está certo em fazer o jogo duro, porque dinheiro para eles não é problema nesse momento. O ideal para eles, pensando no ganho esportivo, é ter o Paquetá até a reta final da temporada. E aquela proposta feita pelo West Ham de, a gente topa vender agora, mas vocês me emprestam o Lucas Paquetá até o meio do ano, o Flamengo não gostou dessa situação, já disse que não topa isso. O Flamengo prepara uma nova proposta para ter o Paquetá já agora, para saber se o West Ham vai aceitar ou não. Acredito eu que essa nova proposta seja de 35 mais 5 milhões de euros. Ainda não está definido, mas a qualquer momento o documento será enviado ao time inglês. E aí a gente vai ter uma resposta. No máximo meio do ano, depois da Copa ele está aí. Eu acredito nisso, É o que deve acontecer, inclusive. Basicamente, Flavinho, só fazer uma analogia, é a mesma situação do Jorginho no ano passado. Que foi assim, muito parecido. Na ocasião, o Arsenal ainda conseguiu jogar a Copa de liberar e tal. O jogador acabou abrindo mão de um valor que tinha a receber para poder fazer parte do time no Mundial de Clubes. Então, assim, é a mesma situação. Óbvio, devido às proporções ali, cada um com sua qualidade, sua idade, enfim, seu valor também. O Jorginho, na ocasião, ia ficar livre, é totalmente diferente. Mas, fazendo uma analogia, uma comparação, é basicamente a mesma situação. E eu acho que, assim, o West Ham tá certo, tá? Embora eu torça muito para o Paquetá vir logo para o Flamengo, mas eu me coloco no lugar dos dirigentes também. Como é que você vai perder seu principal jogador, ou um dos principais jogadores, nessa reta final de temporada, sem saber se vai conseguir contratar um outro atleta, porque lá a janela de transferência é mais curta? Então, cada um está tentando jogar o seu jogo.
Mas eu acho que no final das contas o Paquetá vai voltar para o Flamengo, nem que seja no meio da temporada. Estou achando que vai ficar um negócio que é bom para todo mundo. O Paquetá ajuda o West Ham tentar escapar do rebaixamento, fica até o final da temporada europeia e depois vem para o Flamengo, fica todo mundo feliz. Olha o que o diretor de futebol do clube, do Flamengo, o José Boto, soltou durante a apresentação do André sobre o Paquetá. Será que o português, o Boto, deu algum sinal? Bota aí. Dá pro Sorte que ninguém perguntou sobre o Paquetá. Ele não tá querendo falar, não? É isso, Boto? Mas ninguém perguntou por quê? Agora fiquei com a dúvida aí. A Silene Brito tava lá, vou perguntar depois pra ela. Não houve questões pro Boto? O Paquetá é o grande assunto e o pessoal ficou melindrado? Não, eu basicamente me perguntei isso. Eu acho que alguém deveria perguntar ao José Boto. O próprio Boto fez o comentário. Ninguém perguntou do Paquetá. Porque, assim, é o que a torcida mais quer saber nesse momento, né? Acredito eu que a torcida quer mais saber do Paquetá do que propriamente qual time vai encarar o Vasco nessa quarta-feira. É o assunto do momento. E o próprio Paquetá, né? Quer saber como é que tá a situação, porque o Paquetá tá cavando. Inclusive, quem tá cavando mais? Eu com a Ivete ou o Paquetá com o Flamengo? É pau a pau, hein, cara? É pau a pau, porque pau, assim, o que ele tá fazendo ali, ele praticamente tá falando assim, gente, me libera logo, sabe? Me deixa ser livre, feliz, voltar pro futebol brasileiro. Só que ele tem contrato a cumprir e, assim, é um cara extremamente profissional, Flavinho. Em nenhum momento ele vai chegar lá no West Ham e vai falar assim, não jogo mais com a camisa do West Ham. É totalmente diferente você chegar e expressar o seu desejo. West Ham, não adianta você tentar me vender para um Tottenham, para o Chelsea. Eu não quero Europa, eu quero voltar para o Flamengo. Então conversa com o Flamengo, se decide lá com o Flamengo. É basicamente isso que o Paquetá está fazendo. No sábado, o meia Saúl acompanhou a partida do seu ex-clube, o Atlético de Madrid. O clube espanhol e o jogador publicaram nas redes sociais alguns momentos de Saúl com seus antigos companheiros e amigos antes do duelo contra o Alavés pela La Liga. Importante lembrar que o camisa 8 passou por uma cirurgia no dia 9 deste mês no calcanhar esquerdo que vinha o incomodando e atrapalhou o seu desempenho na reta final da temporada. A previsão de retorno do meia para realizar atividades, retorno ainda aos treinos entre 2 a 3 meses. A torcida do Flamengo quer ver mais dele, né, Vene? Deixou uma boa impressão no início e depois também foi perdendo espaço, foi ficando ali meio esquecido, até porque para jogar no Flamengo, aí volta Pulgar, Jorginho. Mas quando ele começou no time titular, não fez feio, né? Flavinho, coincidentemente ou não, eu acho que a queda de produção dele surgiu justamente quando acabou acontecendo esse problema no tornozelo dele. Lógico. Então, acho que pela questão física, e com certeza o Saúl deve ter sentido o que é o calendário do futebol brasileiro, né? Um jogo atrás do outro, viagens, gramados. A gente sabe que são gramados totalmente diferentes do que ele encontrava lá na Europa. Então, acho que acabou acontecendo isso. A questão física pesou na reta final da temporada, mas quando o Saúl chegou ao Flamengo, ele chegou muito bem. Inclusive, a gente até debatia aqui no programa. E quando o Pulgar voltar, qual será a dupla de volante titular? Jorginho e quem? Saúl ou Pulgar? Existia até esse debate, mas aí não tem jeito. Estamos falando de um calendário que exige demais de um atleta, acabou exigindo demais do Saúl e ele precisou passar por esse procedimento cirúrgico. Acho certo fazer logo, porque assim, se é para fazer, faz agora no primeiro semestre, que é quando tem jogos menos importantes, digamos assim, para o Flamengo, e aí ele vai se recuperar da melhor maneira possível para voltar sem essas dores, porque de fato as dores deviam estar incomodando demais esse atleta. O Flamengo continua seu planejamento para a temporada e, é claro, que o mercado da bola faz parte disso. Como é sabido, a diretoria tem negociações avançadas para repatriar o meio-campista Lucas Paquetá. Além disso, já havia sido revelado que o Mengão estava de olho em Thiago Almada, mas a situação esfriou. Agora, foi revelado que ele segue sendo observado e o Fla bolou uma estratégia para contratá-lo. Esperar o fim da janela europeia. Quem revelou tal fato, após conversar com pessoas de dentro do rubro-negro do Rio de Janeiro, foi Guilherme Pinheiro, conhecido popularmente como Flazoeiro, no canal do YouTube, na última segunda-feira. Abre aspas. Para o Flamengo fazer qualquer movimento em direção ao Almada depende da janela na Europa fechar. 1, 2, 3 e 6 de fevereiro, em cada lugar, a janela fecha em um dia. Só que o mercado aqui no Brasil só fecha no dia 3 de março, contou. Quando fechar a janela na Europa, o clube carioca ainda terá mais um mês para decidir se vai fazer uma movimentação pelo jogador argentino. Neste cenário, o Fla entende que teria menos concorrência, segundo informações colhidas pelo profissional. Tal decisão da diretoria ocorre porque times europeus têm melhores condições, o que faria com que o rubro-negro do Rio de Janeiro tivesse muito mais dificuldades para competir financeiramente.
Vale destacar que o Palmeiras foi outro time que buscou o meio-campista e considerou uma proposta oficial. Ele, inclusive, segue na mira do Alviverde Paulista, além do colombiano João Arias. Ainda no mercado da bola, foi revelado que o West Ham recusou a primeira investida do Fla por Paquetá, segundo o jornalista Diogo Dantas, do portal O Globo. Porém, a diretoria já prepara outra investida, com valores maiores. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber de você. O meia-atacante Thiago Almada seria um ótimo reforço para o mais querido? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Flamengo. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do mais querido.